Bom, o ano que passou para esse ano, a nossa colheita de safra de grãos foi uma das maiores da história nossa. Por quê? Isso foi fruto de tecnologia, de treinamento. Lá no passado, acho que você lembra que nós brigamos com o governador Roberto da Requião, que proibiu o embarque de transgênico no Porto do Paranaguá. A gente foi à justiça, conseguimos liberar no Tribunal da Justiça do Paraná, e hoje, então, o nosso produtor tem essas tecnologias. Então, tem produtor hoje que já estão produzindo 230, 240, 250 sacas de soja por hectare, quando a média do passado não chegava a 100. Então, o fruto de toda essa tecnologia, do treinamento que esses produtores estão tendo, também está dando o resultado. E nós temos aqui um problema que agrava o ano, que foi chuva em alguma região, mas na média foi tranquilo. E o próximo ano que a gente fica muito preocupado é que o governo atual não alocou recursos para equalizar o seguro no meio rural. Isso nos preocupa. E algumas regiões do Paraná, ultimamente, andou tendo um problema de veranico, mas os produtores replantaram e a soja vem vindo bem. As estimativas dos técnicos é que nós podemos ter uma safra em torno de 40 milhões de toneladas de soja, que eu considero uma safra boa, e nós estamos aí trabalhando com todas as dificuldades que nós tivemos nessa questão da nossa safra. Que mais pegou foi realmente a displicência do nosso secretário de Transporte de não ter trabalhado a renovação das concessões do Paraná com antecipação. No governo Beto Richa, nós tivemos com ele e organizamos, junto com a liderança aqui do Paraná e a bancada federal, uma audiência com o ministro do Transporte para se estudar um modelo novo de concessões para que não tivesse descontinuidade. Infelizmente, o governo achou por bem deixar vencer para usar isso politicamente, e nós agora estamos colhendo fruto desse trabalho que eles não o fizeram. Então, nós temos as nossas estradas complicada a locomoção, não só para a produção agrícola, mas como também para o turismo, para todo mundo no Paraná. Você tem uma ideia, só o frete, um levantamento da FETRANSPAR, encareceu em torno de 30% a 35% o frete esse ano. Só isso dá mais de 500 milhões. De outro lado, a Bolsa de Chicago tem como referência ao Brasil o Porto de Paranaguá. E antes de funcionar positivamente, funciona negativamente. Então, o produtor perdeu de um lado e do outro, o custo aumentou e a receita dele também foi tirada graças às péssimas condições que nós estamos, a safra. Nós, a FAEP, contratamos geólogos para fazer o estudo. Então, tudo isso que aconteceu na Serra era previsível e, infelizmente, as nossas autoridades não tomaram as providências que tomaram. E, pasme nós, no século 22 por 23, né, que já estamos aí, nós vemos a rodovia, a ferrovia do tempo de Dom Pedro funcionando corretamente, sem nenhum acidente durante toda essa chuvarada. Isso significa o quê? Que eles têm uma equipe técnica que acompanhou praticamente diariamente os trechos da serra. Um dia eu liguei para o vice-presidente, que é amigo meu, falei, ô fulano, onde você está? Estou aqui na Serra do Mar. Falei, mas como? Estou aqui na serra acompanhando, porque nós queremos evitar qualquer acidente antecipadamente. Então nós vimos que a ferrovia aumentou até o volume de produção e transporte para o Paranaguá, e nós, infelizmente, outros trechos estão aí. Você vê hoje o quantos acidentes que estão ocorrendo. Segundo a Polícia Federal, esse período do ano passado para esse ano, aumentou 30 e tantos por cento o número de mortes. Quanto custa uma vida? Né? Além disso, presidente, a própria FAEP se manifestou e ao longo desse ano nós, inclusive, ouvimos a federação sobre a questão da manutenção das rodovias. Sim, as manutenções. Qual é o balanço que o senhor também faz isso? A gente vai virar 2024 com a promessa da assinatura dos 2 primeiros lotes do pedágio
ali por fevereiro, Sim. primeira semana. Preocupa, por exemplo, esse período agora de férias, maior movimento, caminhões também muitos? Preocupa muito, e tem uma notícia no nosso análise de acompanhamento, que não é legal. Nós praticamente quase duvidamos que esse processo vai andar, se não vai começar lá para 2025, 2026. Por quê? Por quê? Você tem de assinar os contratos. Estão todo mundo pedindo prorrogação, as concessões. Outra coisa, em que lugar do globo terrestre você vê um leilão com candidato só? Então, isso nos dá uma desconfiança que não sei se nós vamos chegar lá com 25, 26, com essas rodovias funcionando corretamente. Então, nos preocupa muito. Hoje, a questão de logística, além de ter tirado a renda do produtor, além das vidas que estão sendo tiradas, acidentes, está praticamente toda semana acontecendo acidentes com morte, e infelizmente nós vimos aqui que o momento certo que devia ser feito não foi feito. Tudo que for fazer daqui para frente está atrasado. Então isso, na minha visão, é incompetência administrativa. O presidente do Sistema FAEP Senado Paraná, de Meneghetti, é o nosso convidado. Estamos aqui falando já muito das estradas, do pedágio. É algo que a FAEP se envolve bastante, assim como o G7, de maneira geral, que é a entidade que reúne as federações, as principais do setor produtivo. A FAEP faz parte, aliás, desse grupo. Inclusive, está tendo conversas por lá, presidente, no G7, para acompanhar um pouquinho, não digo de perto, mas de forma diferenciada esse processo agora nos próximos meses? Eu quero comunicar a vocês que já fiz um comunicado há mais de 6 meses atrás, que a FAEP não participa mais do G7. Justamente por um dos motivos, foi esse: eu não vi ninguém das outras entidades se mobilizando isso. Então, essa conta está caindo em cima do produtor rural e em cima da sociedade. Então, nossas reivindicações nós estamos encaminhando hoje direto à bancada estadual, direto à bancada federal que nós temos, e nós fizemos um programa no Paraná que chama Comissões Estaduais das Mulheres, que nós temos. Nós já temos 81 municípios no Paraná, e tem mais de 2.000 mulheres participando disso aí, que é a força política que nós estamos mostrando para tanto a Assembleia Legislativa, tanto a Câmara Federal, aonde que esse pessoal se manifesta a hora que há necessidade. Então, o político sabe, você sabe muito bem, quem não tem soldado, general, não faz nada. E nós estamos procurando aqui no Sistema FAEP, tanto o Programa das Mulheres, como o Programa de Liderança Sindical, de Projeto de Sustentabilidade, justamente é para isso. É para nós criar um exército que defenda os interesses nossos. E com isso nós estamos também tendo uma participação forte nos municípios, junto aos prefeitos, junto às câmaras municipais, para que nós, no futuro, a sociedade do agronegócio Paraná seja organizada e ela seja respeitada pelas nossas autoridades. Um exemplo que nós tivemos da mobilização foi a questão daquela taxação que quiseram colocar aqui no Paraná sobre produtos agrícolas, criando uma taxa. E essa taxação a gente conseguiu, foi porque fruto da mobilização junto à bancada, os deputados, e infelizmente conseguimos que o governador tirasse da urgência. Isso, os nossos deputados falaram: calma, que está tudo certo, mas a gente mostra que falta sensibilidade às vezes para as autoridades. O produtor corre todos os riscos, ele semeia, tem a chuva demais, tem a seca que vem, e as intempéries estão aí, geadas ou chuvas demais. Você perde às vezes porque não chove na hora que planta, você perde às vezes que chove demais na hora da colheita. Vimos aí esse ano a aveia, que foi mais tardia aqui no sul, o problema todo que os nossos produtores tiveram. Infelizmente, então, a forma que nós entendemos, a nossa diretoria da federação, é formar liderança, formar em todos os níveis, quer com empreendedorismo, quer com administração, como pressão política, e que nós sabemos que democracia é isso. Então, o nosso foco é um pouco diferente. Nós estamos investindo pesado de recursos junto com o SEBRAE,
na área de empreendedorismo para esse pessoal. Nós temos o Senar Paraná com mais de 250 títulos para nós treinar o pessoal do meio rural, e nós então esperamos que isso seja a força do futuro. Falando sobre futuro, e o senhor comentando sobre o sistema Senar, no caso que é o serviço de aprendizagem, como também essa capacitação vem fazendo diferença e pode fazer nesse próximo ano? O senhor comentou ali lá no início da nossa conversa, falando que as técnicas, o aperfeiçoamento é o que vem garantindo, inclusive, essas safras muito significativas no Paraná. Hoje, como é esse trabalho de capacitação e qual o desafio também em relação a isso no Paraná? Bom, eu vou contar a história para você. Nós não começamos hoje. Nós estamos há mais de 29 anos com um programa chamado Agrinho. Exato. E nós, esse ano, atingimos 1.090.600 trabalhos que os estudantes apresentaram. É um trabalho que o Senar fez e está disponível, e as prefeituras que querem participar, as escolas estaduais que quiserem participar, ou a municipal, eles aderem a isso. E nós, esse ano, por exemplo, um tema novo que a gente tem aí, que é o famoso ESG, 820 mil redações foram feitas sobre esse tema. Então, nós estamos com esse exército que nós estamos formando desde pequenos, para os caras conhecerem a agricultura, saber que o leite não é daquela caixinha, que tem uma vaquinha lá, tem alguém cuidando dele no campo, e isso também a gente está criando essa cultura no Paraná, e já faz 29 anos. Então, muita gente hoje, do meio rural, mesmo no meio urbano, estão acompanhando, e eu vejo com muita felicidade isso, porque está atingindo todas as camadas sociais do Paraná. O pequeno, o favelado, enfim, quem tem, desde que ele queira conhecimento, e nós temos procurado a nossa equipe técnica sempre atualizar isso, para sempre ter conhecimento para a nossa juventude, para a nossa pessoal da sociedade urbana, como sociedade agrícola. Então eu vejo que a diferença que nós temos é isso. E investimento sempre em liderança, os nossos sindicatos, todos esses cursos que o Sebrae tem aí, que é o nosso programa que a gente chama de sustentabilidade sindical, com conferencistas internacionais que vêm aqui dar palestra para o nosso pessoal. Então eu acredito que nós estamos vivendo no Paraná uma situação diferente dos outros. E evidentemente que nós vimos aqui a questão que nós tivemos no passado, da questão internacional, sobre a questão das guerras lá na Ucrânia, questão de preço do fertilizante, e isso hoje está acalmado, mas nós passamos por esse episódio, e nós, então, produtores rurais, conseguimos trabalhar e se adaptar a essa situação que tem. Agora, nós queremos e esperamos também, e com a estabilização que está hoje, nós conseguimos ter uma produção boa, mesmo com as dificuldades políticas que nós temos hoje. O novo governo, até fizeram uma pergunta para mim do governo. Eu falei, olha, o primeiro governo do presidente Lula, ele colocou Roberto Rodrigues de ministro da Agricultura. No segundo governo, ele colocou o nosso amigo Reinaldo Stefanes para a administração do Ministério. Nós tivemos um avanço grande, e no governo do Bolsonaro tivemos um avanço muito grande na área rural, com a Tereza Cristina sendo a ministra da Agricultura, onde nós tivemos os maiores recursos que foram colocados para equalização de seguro no Brasil. E nós agora estamos com um ministro que acho que ele foi para lá para cuidar dos negócios de Mato Grosso, e que nós estamos aí com as dificuldades, primeira safra que nós estamos trabalhando, sem ter seguro equalizado. Então, a gente aqui tem mais 2 minutinhos, presidente, para falar sobre 2024. Então, essa questão de seguro seria, além da estrutura, do que a gente falou de pedágio, o grande desafio de restabilizar isso, o que pode ser ali primordial para um desempenho de 2024 muito importante do agro paranaense? Essa questão do seguro é uma delas. Estamos mobilizando a nossa bancada federal para nos defender através do Instituto Pensar Agro, o nosso deputado Pedro Lupião, na Comissão de Agricultura, com o Tião Medeiro, que é aqui do Paraná,
também estamos trabalhando, eles estão trabalhando também para nos ajudar, e nós temos no Paraná de aumentar o nosso relacionamento, abrir mercados no mercado internacional para exportar o que nós estamos produzindo. Nós estamos aqui com uma liberação de febre aftosa sem vacinação. Hoje nós estamos disputando os melhores mercados do mundo. Se você puxar a pauta de exportação esse ano, você vai ver que frango explodiu, suíno explodiu, isso tudo mostra milhares e milhares de empregos gerando no interior do Paraná. Então a gente está trabalhando com essa visão que nós temos cada vez mais nos aperfeiçoar tecnicamente e utilizar o que existe de melhor no mundo para que nós, justamente com produtividade, conseguimos sobreviver. Presidente, eu queria muito agradecer a participação do senhor por aqui, para termos a sua visão, a visão do agro também como representante do setor por meio da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com esse resultado de 2023, então a projeção de 2024. Nunca a gente cansa de lembrar que é o agronegócio, a agricultura, que é a base da nossa economia. Muito obrigada, presidente. Bom final de ano. Eu que queria essa oportunidade e quero agradecer também os espaços que o sistema de rádios do Paraná, da imprensa, que tem nos apoiado, mostrando à sociedade as dificuldades que a gente tem. CBN, a rádio que toca notícia.